Vai deixando seu like aqui, vamos subir esse Falei. número. Ô, Hernan, agora uma informação, já que a gente estava falando sobre o tricolor do Morumbis aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre permanências. Ontem você trouxe aqui no site da ESPN Brasil a permanência do Calleri, que confesso que me pareceu uma reviravolta. Se quando a situação dele era tratada como no sentido, não está chegando um acordo, as conversas não estão avançando tão positivamente como o São Paulo esperava, parece que deu uma reviravolta agora e a renovação está bem encaminhada, é isso, Hernan? Eu não vou dizer reviravolta, eu vi muita gente escrevendo reviravolta, mas eu não sei se eu trataria isso como uma reviravolta, por quê? Porque, assim, a gente vinha falando aqui no Fala Fonte, todos os dias, quando a gente tocava nesse assunto do Calleri. O Calleri vai esgotar todas as possibilidades com o São Paulo antes de partir para qualquer pré-contrato ou partir para ouvir qualquer clube. E tinha clube da MLS de olho nele, tinha clube do México. Então, assim, as propostas ou o interesse iam chegando, é muito mais por staff ter aquilo como condição de renovação e faz parte do jogo, do que propriamente algo do tipo assim, olha, tem uma proposta do Orlando City e o Calleri e o Jonathan querem ir embora. O que fez o Alan Franco. Alan Franco tinha uma proposta do Tigres do México e foi embora. Queria ir, pediu para ir embora. O Enzo Dias quer ser negociado. O Jonathan Calleri em nenhum momento virou e falou assim, olha, eu não vou embora, eu não quero renovar, eu quero ouvir propostas. Em nenhum momento. O que teve de discordância ali na hora de negociar é que assim, o Jonathan Calleri com seus representantes pediram uma valorização salarial dentro daquilo que ele é, como jogador, como construção de carreira, como construção de imagem, o capitão do time, o cara que fala no vestiário, o cara que fala a verdade olho no olho nos caras quando o negócio não tá legal. Então assim, é um pacote Calleri que hoje é para além dos gols, para além do jogador dentro de campo. Voltou a fazer gol e gol importante contra o Flamengo. Né? Ele vinha numa secura, começou o ano muito bem. Então, assim, o São Paulo, com essa dificuldade financeira, apresentou uma contraproposta que foi muito abaixo. Então, precisava o que para esse negócio andar? O Calleri cedeu um pouquinho, o São Paulo cedeu um pouquinho, no caso, aumentar um pouquinho. Uma conversa entre Rafinha e Calleri, a coisa começou a andar. Cede um pouquinho aqui, nós vamos aumentar um pouquinho ali, vou conversar com o presidente Maciz e tal, né? Ele, o Rafinha, o Felipe Carvalho, o próprio presidente Maciz entenderam que havia necessidade pelo pacote Calleri. O São Paulo assim, por mais que o Calleri gere assim, um pouco de dúvidas em relação ao desempenho nos últimos anos, né? E aí eu estou falando isso no geral. O pacote Calleri, ele é importante para o São Paulo hoje, para esse São Paulo de hoje de uma reconstrução. Então foi uma conversa muito reta, um papo muito reto e que cada um cedeu de um lado e a coisa começou a caminhar. Tá fechado? Ainda não. Falta acertar a questão do valor global do salário nesses 3 anos de contrato que pode acontecer. Porque são 2 anos que ele vai assinar, tendo a possibilidade de extensão de mais um se ele tiver 60% de jogos como titular, que é uma meta não tão alta, mas também ela não é tão baixa, né? Ainda mais o jogador que se machuca, aquela coisa toda. Então o São Paulo colocou essas condições. A coisa está avançada, porém ainda não está assinada. Deve resolver até sexta-feira. Mas foi algo interessante para o São Paulo e também para o Calleri. Acho que casou muito com aquilo que a gente vinha falando. O Calleri em nenhum momento iria abandonar ou deixar o São Paulo nesse momento, por mais que surgissem propostas e propostas vantajosas. É o dólar do México, é o dólar da MLS, jogando uma vez por semana, né? Não tão exigente como é o futebol brasileiro. Então o Calleri está satisfeito, queria ficar no São Paulo, não queria ouvir outras propostas até esgotar com o São Paulo, e aí a vida vai seguir com o Calleri podendo ficar até mais 3 anos no São Paulo. Boa, Hernan. A Fran Oliveira perguntou assim sobre o Alan, se ele pode sair do Palmeiras. Daqui a pouco o Hernan vai responder por aqui. O Wagner Consentino falando, cadê reforço no Santos? Reforços não tem, mas tem saídas e saídas que estão atrapalhando os planos do Peixe, tá? Que podem parar na justiça, que já vão parar na justiça.
Eu vou falar aqui, tá bom, Wagner? E aí, ô Bruno Andrade, daqui a pouquinho para você entrar, tem mais uma questão para perguntar para o Hernan sobre São Paulo. Estão perguntando sobre o Luiz Henrique. Vai pro Botafogo? Falou o Fábio. O Bruno Andrade, daqui a pouquinho, vai trazer mais detalhes sobre essa história, se Danilo vai ser envolvido ou não. Vamos tentar explicar melhor essa situação que envolve o interesse do Botafogo no Luiz Henrique e como está a situação do Luiz Henrique no futebol russo. Mas, o Hernan, você falou que o Enzo Dias pode sair. Me dá mais detalhes dessa história, porque você também trouxe ontem, com exclusividade no site da ESPN Brasil, que o São Paulo deu um chapéu no Internacional e encaminhou a contratação do lateral esquerdo Iago. Iago Borducci, se eu não me engano é o sobrenome dele, já atuou pelo futebol alemão, estava no Bahia. Me explica essa história, como foi esse chapéu e se ele realmente vai reforçar o tricolor do Morumbi, Hernan? O termo chapéu, a galera que gosta muito, fica muito para torcedor, né? Eu gosto de tratar mais com o pé no chão essa história de chapéu aí. O Inter tinha interesse, né? O Inter tinha interesse em contratar o Iago para a lateral esquerda, até porque hoje o Internacional tem o Matheus Bahia jogando, tem uma característica defensiva, e o Bernabé está jogando na segunda linha, né? Então até para você ter alternativas ali na lateral esquerda, o Internacional estava de olho nessa contratação. Mas o São Paulo sempre teve interesse no Iago, sempre olhou para o Iago e, aliás, trazendo aqui uma novidade, essa contratação do Iago é um pedido do Dorival Júnior, é um desejo do Dorival Júnior. O Iago é um jogador que tem experiência internacional, jogou na Europa, é um jogador que teve seleções de base, seleção pré-olímpica, inclusive, ele participou. É um jogador que estava lá no Bahia sem muitas, não vou dizer expectativas, mas tinha poucas oportunidades, porque afinal de contas o dono da lateral esquerda é o Juba, que a gente até ontem falava, tinha que levar para a Copa do Mundo. Então você tem um jogador nível seleção brasileira, nível Copa do Mundo, para disputar a posição, é melhor o cara de repente ganhar ares. Primeiro, vamos lá, negociação é só até o final do ano, só até 31 de dezembro, não tem opção de compra e não tem custos. E ainda o Bahia paga parte do salário do jogador. Então o São Paulo viu com bons olhos, o Dorival queria o jogador e o jogador deve estar fechando a negociação hoje. Rafinha, toda a diretoria do São Paulo fechando a negociação hoje. É um jogador que chega para disputar com o Wendel. O Wendel hoje é o titular porque o Enzo Dias tem o desejo de sair. Já alegou problemas pessoais, depois o próprio Dorival não relacionou por questões ali técnicas, né, da decisão da comissão técnica, e é um jogador que tem a intenção de sair. Então o São Paulo vai trabalhar com o Enzo Dias e com os empresários essas propostas que devem chegar na janela para o Enzo Dias sair. E aí, quanto isso, o jogador volta, o jogador vem, no caso o Iago. E aí fala assim, se não der certo o Enzo Dias, como é que fica? Uma informação de bastidor, o Dorival tem falado para a diretoria do São Paulo que quer pelo menos 3 jogadores por posição. 3 jogadores por posição. Então ele teria 3 laterais do lado esquerdo. Pode parecer muito e tal, mas é um desejo do treinador. Então essa é uma situação em que o São Paulo se vê muito tranquilo por fazer um contrato curto, custo zero e tal, sem opção de compra, com parte do salário ali pago pelo Bahia. Perfeito, André Hernan. Confesso que me surpreendeu esse movimento do São Paulo no mercado, porque o Iago não é um lateral que vinha tendo tantas oportunidades assim, mas diante de uma posição que é carente no futebol brasileiro e uma oportunidade de mercado, quem sabe pode surpreender no tricolor do Morumbi. E a gente se fala de um jogador que tem um custo baixo, né, Hernan? Jogador que está saindo, jogador que está saindo do São Paulo é o Paulinho. Opa, isso é bom, novidade. O Paulinho está saindo para o Botafogo de Ribeirão Preto. Existe um dos donos ali da SAF, né, um dos gestores da SAF ali do Botafogo é o Adalberto Batista, que foi dirigente do São Paulo, né, um tempo atrás, na gestão Leco, se eu não me engano. É um cara que trabalhou muito na diretoria, transita muito bem nos bastidores do São Paulo. E aí, num primeiro momento, isso até o meu parceiro Gabriel Sá, que publicou que num primeiro momento seria um empréstimo e tal.
conversei com algumas pessoas do São Paulo que me disseram que o modelo de negócio é diferente. Ele vai ser cedido em definitivo para o Botafogo, hein? É um negócio que está sendo feito. Ah, mas quanto vai custar? Num primeiro momento, zero para o São Paulo. São Paulo fica com 40% do jogador. Então, assim, está sendo cedido ao Botafogo para ganhar vitrine, aquela coisa toda e tal. Obviamente, o Botafogo pagando o salário do jogador e o São Paulo fica com 40%. Então, teve um 180 aí nessa negociação que, num primeiro momento, sim, de fato, como o Gabriel Sá escreveu, publicou, era de empréstimo, mas depois o negócio virou definitivo, com o São Paulo ficando com 40%. Paulinho, vi pouco jogar, mas muita gente elogiava da base da base do São Paulo, mas aí é um jogador que sem espaço é aquela coisa. O que é melhor? Você ter um jogador insatisfeito ali de repente, com um contrato ali quase acabando? Então é uma situação em que o São Paulo às vezes tem que tomar decisões e a decisão foi essa. Falando sobre jogadores que rescindiram o contrato e agora estão de novo no clube, vamos falar do Ferrarese, né, Hernan? Até porque o Ferrarese... Fala aí. A gente estava nessa apuração, primeiro o Newton foi para o São Paulo, a gente pensou que ia ter um acordo ali de valores que o São Paulo ia pagar, e o Ferrarese foi emprestado para o Botafogo. No caso do Ferrarese, ontem eu trouxe a informação na ESPN que o Glorioso ele encaminhou a permanência em definitivo do Ferrarese. Ele vai assinar um contrato longo de acima de 3 anos e vai ser efetivada aquela troca que está prevista anteriormente, da troca do volante Newton, que era do Botafogo e foi para o São Paulo, e do Ferrarese, que agora vai ficar em definitivo no Glorioso. E ele vai assinar um contrato longo, um jogador que agradou rapidamente a diretoria, caiu das graças da torcida. E aí o Botafogo já alinhou esse acordo, não vai ter uma compensação financeira nesse negócio, vai ser efetivada a troca. Então o Botafogo não vai ter que tirar dos seus cofres um dinheiro para pagar a compra do Ferrarese. Será apenas para efetivar a troca. E era uma questão que já estava alinhada anteriormente, né, Hernan? Foi só um empecilho que deu ali com o empresário do Ferrarese, que aí me passaram que depois adiou esse acordo que estava previsto anteriormente, Hernan. É um elas por elas. Desde o começo, essa história de troca, ela era o modelo original do negócio. Depois que teve aí uma mudança em relação a uma pedida dos representantes do Ferrarese, em nenhum momento houve nenhuma discordância do São Paulo com o Botafogo, com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Newton, em relação à ida do Newton para o São Paulo. A questão era a forma de pagamento, só que forma de pagamento existem várias maneiras de você fazer um negócio, de você fechar um negócio. No caso do Newton, os pagamentos seriam a partir de 27. Então, como o Ferrarese só seria a efetivação da compra do Botafogo a partir de 27, é um elas por elas, entendeu? Então, assim, não tem muito segredo essa negociação. Não é nenhum tipo de reviravolta. Nossa, meu Deus, mudou o modelo de negócio que era. Sempre teve esse pensamento. Exato. E aí, quando você tem algumas travas no meio dessa negociação, você acaba mudando o formato, mas o formato, nesse caso, era sempre igual. Então, assim, Newton já está... Aliás, o Newton vai ser apresentado hoje, se eu não me engano. 13h lá no CT da Barra Funda. E o Newton é um jogador que assina um contrato com o São Paulo. Até uma questão de diminuição de contrato, mudou o tempo de contrato do Newton, e o Ferrarese fica lá no Botafogo, já tá adaptado lá, está jogando, enfim. É uma situação que não tem reviravolta. Ela se manteve como uma negociação entre Botafogo e São Paulo. Perfeito, André Hernan. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso chat. Bom dia a todos. Cheguei agora, estava lavando roupa, o Jean Alves. Ele lavou certinho? Tem que lavar, né, Viola? Quem lava é a máquina, irmão. Não, mas tem pessoa que lava no tanque também. Fala, rapaziada boa, beleza? Mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do São Paulo pra você. Então já chega deixando um like, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho das notificações para receber as principais informações do mercado da bola. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Foi.